Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, toda sexta-feira às 13 horas. No programa passado eu divulguei o evento que vai ter hoje, né? Que é sobre o Ano Novo Astrológico, o Ano de Saturno 2017, que eu vou fazer uma palestra. Eu fiz a divulgação na sexta-feira passada. No domingo ou na segunda de manhã, pelo que eu sei, já estava lotado. Então eu lamento as pessoas que não vão conseguir participar, mas fiquem atentos que não sei se é toda sexta-feira, talvez o Caio e o Yuri me ajudem aí. Toda sexta-feira tem evento com comunicadores aqui, então toda sexta-feira tem eventos, os eventos são gratuitos, você fique atento na programação. Se você tiver convergência com a filosofia do comunicador que vai se apresentar, basta vocês entrarem em contato com a Rádio Mundial aqui e fazer a sua inscrição. Este evento que terá hoje, ele é especial, porque nós vamos falar sobre o Ano Novo Astrológico. Vou fazer uma palestra das 20 às 22. Não sei, talvez ela até seja no Face. Talvez faça uma live, você sabe, Eurice, vão fazer? Possivelmente sim, né? Não dá para você precisar, tudo depende dos equipamentos que terão lá embaixo, mas você fica atento aqui no Facebook da Rádio Mundial Oficial, que para você identificar essa página da rádio no Face, é só você ver os comunicadores, vários estão fazendo live, inclusive estamos aqui de novo ao vivo no Facebook. Quem quiser entrar ali, deixar algum comentário, lançar alguma pergunta, o Mano Caio está ali de novo, na medida da possibilidade. Ele pega ali os comentários, escreve no papelzinho e traz aqui para a gente conversar. Então acesse ali o Facebook da Rádio Mundial. Possivelmente vai ser o primeiro post, vamos chamar assim, né? Vai estar esse programa que está ao vivo. Então acessa e participa com a gente. Coloca um questionamento que você tenha, tal. De preferência, se possível, sobre o tema que eu estou a fim de desenvolver hoje. Eu vou falar sobre sonhos, mas peço aos ouvintes, encarecidamente, que estão me ouvindo aqui, querem participar do Fates, eu não vou interpretar sonhos. Novamente, eu não vou interpretar sonhos. A minha ideia é falar o que é a manifestação do sonho quando nós dormimos. Então vamos entrar em sintonia com isso, vamos tentar compreender a realidade dos sonhos, que é muito interessante. Que a primeira coisa que eu digo, os sonhos, querendo ou não, antes deles serem algumas projeções, que são projeções psíquicas, eu vou explicar isso, eles são formados de acordo com as conexões e valores internos que nós temos. Aí que nós entramos no mistério do corpo astral, que tanto se fala de viagem astral, etc. Então vou citar essas possibilidades para vocês, para que exista o entendimento. Então, novamente, pela última vez eu vou colocar, se você quiser participar do programa, dá o seu nome ali, o Caio está acompanhando, esse programa está ao vivo no Facebook da Rádio Mundial, então acessa ali o site da Rádio Mundial, ali está meu post, se vier alguma pergunta, algum questionamento, eu falei para o Caio escrever e trazer para nós aqui. Então fique à vontade para participar, tá bom? Primeira coisa para nós entendermos o universo do sonho. Vamos lá, gente. Nós precisamos compreender que o ser humano ele possui 3 corpos. Vamos entender esses 3 corpos. Nós possuímos um corpo físico, que é animado por uma energia. Então, é o nosso corpo físico mesmo. Este que a gente tem através da percepção do nosso tato, né? E ele, através da manifestação da vitalidade, que também é um estado de consciência, está associado ao nosso corpo. Esse seria o mais denso. Este corpo veicula um outro corpo mais sutil, que nós chamamos de corpo anímico, ou a nossa alma, que está associado aos pensamentos, sentimentos, às nossas vibrações voltadas a desejos, paixões, ou a expressão da nossa vontade matizado por uma energia que nós chamamos de alma. Então esse seria o segundo corpo do ser humano. E por fim nós temos um terceiro corpo, que esse é o corpo causal ou o corpo espiritual.
Para um fácil entendimento, vamos compreender assim: você tem o seu corpo físico. Dentro do seu corpo físico, você tem a sua realidade astral mental, que são seus desejos, suas paixões e, por fim, a sua mente. Isso é a nossa alma. E dentro, vamos dizer assim, dentro deste corpo psíquico que é a nossa alma, nós temos o que nós chamamos de espiritualidade. Então esse seria o terceiro corpo, independente da ordem. O interessante é nós entendermos a realidade desses três corpos. Então o ser humano ele tem entrelaçado esses três corpos. O que acontece com a manifestação do nosso sono? Quando a gente deita e a gente dorme, principalmente quando nós chegamos em corpo profundo, em sono profundo, desculpem, o que ocorre? Este corpo físico, que está associado a essa energia, ele relaxa, mas ele continua funcionando. Você continua respirando, você continua com o processo de vida, mas aquela vigília do corpo físico, ela se encerra, então as experiências que a gente passa aqui no nosso estado de vigília se encerra, e nós passamos a ter o quê? Nós passamos a ter as impressões voltadas ao nosso corpo psíquico, que aí seria o deslocamento dessa energia, dessa consciência vibracional que está associada ao que nós vivemos como experiências, e existe o que nós chamamos de viagem astral. Então, este corpo anímico, ele se projeta por uma dimensão específica, que seria a dimensão astral, que nós vamos falar um pouquinho dela, que está associada também à nossa dimensão mental, e com isso nós passamos a viver somente essas experiências. Por isso que várias vertentes, várias linhas do conhecimento estudam muito o corpo astral. Mas o que nós precisamos entender é que nós fazemos isso de uma forma inconsciente. Nós temos essa projeção de uma forma natural toda noite. Então seria, para uma mais fácil compreensão, como se nós falássemos que nós morremos toda noite. Porque o processo da primeira morte que nós temos seria exatamente essa. O nosso corpo físico descansa, porque encerrou a sua missão aqui, e o que ocorre? Você tem a sua consciência deslocada para um plano, que é o plano astral, e depois, posteriormente, o plano mental. Então, toda noite isto ocorre. E quando você se desdobra com o seu corpo mental, aonde que você vai? Você vai numa dimensão astral correspondente ao seu estado de consciência. Então, daí que nós começamos a entender o que são sonhos. Então, eu vou apontar para vocês dois caminhos associados aos sonhos. Nós temos o sonho, que poderíamos dizer assim, que ele é referente à projeção do que nós estamos vivendo, às vezes, há dias ou no próprio dia. Então, seria um deslocamento do corpo astral pequeno. Então, ela é uma projeção de nós mesmos. Existe a projeção astral, sim, mas ela é pequena, ela fica próxima ao seu corpo físico, que está matizado pelas vibrações do que você viveu no dia. Só que nem sempre as impressões que são geradas pela nossa própria consciência, que gera alguns sonhos muito próximos do que nós vivemos no dia a dia, elas são compreendidas, porque a linguagem do mundo astral é diferente. Ali nós vivemos somente as vibrações dos nossos desejos, as vibrações das nossas paixões, e muitas vezes, se não dizer a maioria, as projeções do mundo astral, elas são ao contrário do que nós passamos aqui na nossa vigília física. Então, muitas vezes, a pessoa, de repente, ela sonha que ela está bem, ela pode ficar doente. Ela sonha que ela está doente, ela vai ficar bem. Ela ganha que ela sonhou dinheiro, ela vai perder dinheiro, ou perdeu dinheiro, e etc. Ela fica, sonhei que eu vou ganhar dinheiro, ela está numa dificuldade, e talvez ela vá perder mais ainda. Normalmente, as realidades do mundo astral são ao contrário do que nós temos na nossa impressão física. Seria mais ou menos o espelho. Só para uma compreensão, se você olha um espelho como reflexo da sua imagem, você está vendo o seu braço direito, mas se você olhar como imagem, você fala que é o esquerdo. Então existe essa inversão. Então nós precisamos compreender que o mundo astral seria este espelho em relação ao que nós vivemos. Então esta é a primeira parte correspondente aos sonhos.
Muitas vezes, e são inúmeras, vou falar um pouquinho sobre isso de uma forma mais profunda, de acordo com o tempo que temos, para que os ouvintes entrem em sintonia comigo. Então, quando existe o sono profundo, que você realmente relaxa e o seu corpo psíquico ou o seu corpo astral, ele sai do seu corpo, se você está vivendo realidades terrenas ligadas às suas experiências de uma forma mais intensas, elas serão nitidamente projeções do que você vem trabalhando talvez naquele mesmo dia, ou talvez experiência de dias ou semanas, se for uma experiência mais profunda. Então você fica bem próximo, seria um exemplo como se você não saísse do próprio local que você está dormindo. Às vezes as pessoas, por falta de aprimoramento do seu próprio corpo astral, matizado pelas suas vontades, desejos e paixões, elas encerram uma energia um pouco densa que na hora de fazer o desdobramento, como o corpo astral está denso, ela não sai dessa região. Daí que algumas pessoas com medo, que estudam de repente projeção astral, muitas vezes se veem na parte superior do quarto, ou quando estão de repente num hospital, vem o deslocamento desse corpo psíquico e consegue observar o próprio corpo, porque a pessoa ela não traz experiência, ela não entende. Então, como se fosse um sonho, ela vê a própria projeção das suas realizações associadas ao seu dia, associadas às experiências que vem passando a um determinado tempo. Daí que você escuta muitas pessoas falarem que os sonhos, eles na verdade são projeções de nós mesmos. Sim, mas tem esses dois caminhos. O primeiro seria exatamente essa energia que eu falei para vocês. A segunda representaria já uma coisa mais avançada, a melhor palavra que vem aqui para mim, que seria realmente uma projeção astral, onde quando nós saímos do nosso corpo, nós podemos ter experiências com o mundo astral. Então a pessoa ela sai, ela está com o seu corpo astral um pouco mais sutilizado, então ela sai dessa imediação que está associada ao seu corpo físico e seu corpo com vida, que é a vitalidade que ali está. Então essa pessoa ela sai e ela passa realmente experiências com o mundo astral. Ela entra de uma forma direta com essas consciências e vibrações que estão ali. Mas aí, veja a diferença do primeiro momento que eu apontei. O que ocorre é o seguinte, essas experiências que ela vive no mundo astral vão provocar o que ela chama de sonho, porque quando ela acordar, essas energias elas vêm, elas integram novamente, existe a integração do corpo astral e do corpo mental de volta no seu corpo físico, e fica aquelas imagens, puxa, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo. Então, ela possivelmente foi para a dimensão astral correspondente ao seu estado de consciência, e com isso o que ocorre? Ela teve experiências que vão criar sonhos, muitas vezes confusos, sem sentido, e quando ela retorna para o corpo físico, com o seu corpo psíquico, o corpo astral, ela tem a lembrança de sonhos. Quer ver uma dica que eu vou dar? Normalmente, quando as experiências são muito sutis, você esquece do sonho rápido. Então, você está ali deitado, você acorda, aí você lembra do sonho, ou você acordou no meio da madrugada, que seu corpo voltou, você, nossa, que sonho, puxa, preciso lembrar disso amanhã. Aí, quando você dorme, às vezes você nem lembra isso porque possivelmente a projeção foi muito sutil. Então, você não tem percepção de lembrança dessa energia associada ao seu sonho. Normalmente, quando os sonhos são extremamente nítidos, duas hipóteses. Ou é aquela primeira, que eu falei que você está associado à vibração do que você mesmo criou e você fica bem próximo ao seu corpo, ou você teve condição de acessar com consciência uma experiência astral voltada para você que gerou o sonho e você lembra. Então nós temos sempre estas duas hipóteses. Sempre nós precisamos ter noção do que representa o que nós chamamos de rezas antes de dormir, que é justamente para acalmar esse nosso corpo psíquico
e nós termos um sono legal. O Caio trouxe uma pergunta aqui, lembramos que estamos ao vivo no Facebook, né? Quem quiser deixar algum comentário para o Caio trazer para mim aqui, então ele vai trazer, estamos ao vivo, acessa lá a Rádio Mundial no Facebook oficial, está ali a live, você escreve e o Caio traz a sua pergunta. A Patrícia Zernério, o que ela pergunta? Quando durmo e sonho com um parente desencarnado, estou espiritualmente com ele? Vamos lá, Patrícia, vou dar a minha visão para você. O que nós estamos a entender que muitas vezes existem sempre essas duas hipóteses que eu estou comentando no programa. Quando a gente faz o nosso desdobramento astral, que ocorre toda noite quando a gente dorme, você só não faz se você ficar acordado direto. Mas quando você faz, se você sonha com um parente desencarnado, duas possibilidades. Ou você entrou em sintonia com o plano vibracional que ele se encontra em desenvolvimento ali, então foi realmente uma viagem astral que você fez, então existe essa possibilidade de você entrar em sintonia. Uma dica que eu dou, que como as pessoas que estão no mundo astral terão que fazer a sua segunda morte para entrar em sintonia com a realidade espiritual do mundo causal, as pessoas elas vão rejuvenescendo. Então, muitas vezes, quando realmente nós sonhamos com um corpo astral, vamos dizer assim, de um parente que já faleceu, é porque você entrou em sintonia com o plano vibracional dele e ele está ali desmanchando, é assim que a gente fala, desmanchando o seu corpo astral. Então, ele vai rejuvenescendo. Se você sonhou com experiências associadas a ele, que são experiências que você passou na face da Terra, e você viu ele da mesma forma, se ele já desencarnou faz um bom tempo, então é uma projeção sua associada a ele. Então não era necessariamente ele, era uma projeção sua e uma ligação astral que você trazia com ele. Então, na minha visão, você que tem que ter uma interpretação de como foi a experiência, o que você viu, o que você experienciou, para saber se foi uma projeção sua ou se realmente você entrou em sintonia com ele. Isto é possível? Claro que é possível. Existem casos de alguns mestres da humanidade, em determinados momentos da iniciação de seus discípulos, que eles reuniam os seus discípulos e se deslocavam para o plano astral correspondente. Existe até uma história interessante e rápida que eu vou contar para vocês. É uma coisa que eu li, eu não vivi isso, então não posso dizer, né? Dizem que Buda estava com seus discípulos numa dimensão astral, que era uma dimensão astral elevada, boa, onde estava sendo cultuado todos os princípios dos ensinamentos do Buda. Aí o que ocorreu? O Buda falou o seguinte: nós vamos agora para uma dimensão superior a essa e mais sutilizada. Vocês estão preparados? Todos os discípulos falaram, sim, mestre. Aí o que ocorreu? O Buda fez o deslocamento, mas ao mesmo tempo que ele fez o deslocamento, em segundos todos retornaram para o mesmo local que estavam. Por quê? Porque não havia sintonia vibracional com o plano mais sutil que Buda queria colocar os seus discípulos. Então ele estava iniciando os seus discípulos nesta realidade para eles entenderem todos os degraus que existem no mundo astral. Vamos falar um pouquinho que eles estão associados diretamente aos nossos sonhos e com isso talvez vocês possam entender que subplano astral você entrou. Primeiro, o plano astral ele é dividido em 7 subplanos. Então nós poderíamos dizer que os planos mais densos, que nós chamamos de 7º e 6º subplano, eu vou do mais denso para o mais sutil, são os planos pesados, cheios de sombras, onde aquelas pessoas que estão com a alma muito maculada por desejos inferiores, por energias ruins voltadas aos seus sentimentos, infelizmente eles vão para esses lugares. E o mundo astral, a dica que eu dou para vocês, a clareza da imagem, como você vê através da projeção da energia, representa através da sua luminosidade muitas vezes o plano que você se encontra. Então, se você vai para um lugar muito escuro, onde você tem medos, receios, você pode estar ou fazendo uma projeção sua, como eu expliquei ali, no seu próprio mundinho, do que você viveu no dia, de repente você teve um dia difícil e tal, ou você foi, através das suas vibrações que estão muito densas, numa viagem astral para um mundo desse. E muitas vezes os anjos, eles até ocasionam para que não exista o risco,
até uma forma da pessoa ter um pesadelo para que ela retorne e não corra riscos nesses subplanos densos, que é o sétimo e o sexto. Já o quinto e o quarto seriam subplanos intermediários. Existe luz, mas não uma luz intensa que dê toda a definição para o seu sonho. Seria uma luz intermediária. Então, às vezes, quando a gente vai para esses lugares e tem sonhos, são aqueles sonhos que a gente sabe que existe um problema próximo a nós, mas nós não estamos associados a ele diretamente. Então, fica aquela sensação de que você está num lugar que a palavra é exatamente esse, intermediário, que você corre riscos, mas que você não está vivendo diretamente ele. Já para as pessoas mais avançadas, elas vão para o terceiro, segundo e primeiro subplano astral. Daí que você vê muitas histórias de pessoas que conectam essas almas que estão passando a sua evolução e que essas almas narram que passaram por um campo, que estão encontrando familiares e etc. Isso, aquilo que está no lugar de paz. Por quê? Porque ela, por direito, teve condições de ir. Os contos espíritas são fantásticos em relação a isso. Porque o espiritismo, ele trabalha diretamente essa realidade anímica. Então, de uma certa forma, eles narram com uma grande propriedade esse subplano astral. Mas para as pessoas mais evoluídas, para as pessoas que estão associadas a coisas mais elevadas, o que ocorre? Essas pessoas, elas adentram a realidade desses subplanos astrais superiores, repetindo, o primeiro, o segundo, o terceiro, onde existe luz, onde existe definição. E ali elas perceberam já as suas faltas, o que ela deixou, aí ocorre a segunda morte. Então elas desmancham a sua consciência para esse subplano astral e tudo que traz de energias boas, de energias bacanas dentro de si, o que ocorre? Elas vão para as dimensões superiores que nós chamamos de espírito. O exemplo claro disso é o filme Ghost, que se você pegar o filme Ghost, do Patrick Swayze e da Demi Moore, quando ele falece, ele está com a alma pesada, então ele fica preso no mundo. Não é tanto daquele jeito como é o filme, mas é uma forma de entendimento. E toda hora aparece uma luz que seria a conexão, a passagem dele para essas dimensões, que na teosofia nós chamamos de Devakan, a morada dos deuses, onde a pessoa tem por direito entrar nessas dimensões superiores de consciência, com o que nós chamamos de corpo, que seria um corpo extremamente sutilizado, então ela pode passar experiências fantásticas. Mas se ela ainda está na evolução ainda e vai voltar, às vezes ela nem lembra, ela pode ter ido para esse lugar e nem lembra. Não é também sinal que todos que não lembram dos sonhos foram para esses lugares, mas é uma forma de interpretar. Vamos agora para uma última pergunta da Vanessa, né? Vanessa Terriaga. Quando sonho algo que vem a acontecer, é um tipo de premonição ou mediunidade? Se realmente o que você sonha, Patrícia, acontece, isso pode, de repente, você pode chamar de mediunidade. Por que é mediunidade? Porque você é um médio dessa consciência. Você vai acessar a causa do que está acontecendo, você é o plano intermediário com a sua consciência e você retorna para esse outro ponto. Então, você é o ponto do meio. Então, quando se fala mediunidade, na verdade, nós estamos falando de uma pessoa que está no meio da consciência, do que está acessando como causa, e depois retorna para outra extremidade como efeito. Então, se realmente ocorre, você possivelmente está fazendo desdobramentos astrais, está acessando, porque o plano astral realmente ele representa o que vai chover, o que vai vir para nós, então isso pode acontecer. Então é isso, gente. Muita vigilância dos sentidos, que é sinal de um sonho bom toda noite. Por isso que sempre nos é ensinado para você rezar, orar. Isso não é para pedir, é para você acalmar a sua alma, ir para um lugar legal. O corpo físico ele precisa de 8 horas de descanso. O corpo astral, ele precisa de 2 horas, e o corpo espiritual nunca dorme. Ele está sempre pronto para ser acessado, que seria o nirvana, o samadhi, aonde essa energia que está extremamente pura, limpa e imaculada, através dos seus próprios esforços, essas pessoas têm condições de acessar esses lugares fantásticos. Então é isso, queridos ouvintes. O programa terminou.
Então, agradeço o Euri, agradeço o Caio, você que tentou escrever e não conseguiu, porque aqui o grilo falante falou demais. Agradeço todos vocês que participaram dessa live. Dou a dica, manda um e-mail para mim se você quiser se aprofundar na iniciação da eubiose, que é a escola que eu pertenço. Não estou representando ela, estou indicando um lugar onde você pode beber da fonte desse conhecimento. Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. Você manda esse e-mail para mim, informa a sua localidade e eu indico para você o departamento de eubiose, que é onde você tem uma iniciação séria e verdadeira desses mistérios, para você beber da fonte. Você pode fazer online, independente de onde você estiver no planeta. E terça-feira agora, dia 28, estarei iniciando, eu serei instrutor do Peregrino, aqui em São Paulo, no departamento Lacerda Franco. Toda terça-feira às 20 horas, as 2 aulas iniciais são gratuitas. Manda um e-mail, finalizando caminhos2005@terra.com.br. Obrigado, Euri, obrigado, Caio, obrigado a todos vocês que entraram em sintonia comigo, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até a próxima sexta.